Hoje eu vou falar sobre as cantigas satíricas. O assunto é trovadorismo, que eu já comecei algumas aulas e hoje, em especial, vou falar sobre a cantiga satírica de escárnio e a de maldizer. Fica comigo. Se você perceber, entender as características das cantigas trovadorescas é muito fácil. E é muito bom entender para a prova. Aliás, todo esse caminho da literatura, se você tiver um pouco de paciência e aprender, isso vai te ajudar muito a dominar a prova. Nós temos que lembrar que durante a Idade Média é uma época escassa de literatura. Então o que surge nos serve muito como referência. As cantigas trovadorescas, elas eram ali uma brincadeira na corte, mas entre as cantigas satíricas era algo assim muito forte até. Porque nós temos as cantigas satíricas, que se referem a uma crítica, que dependendo ali de uma cantiga feita a uma senhora que não fosse tão cortês, alguém poderia lançar uma crítica a ela, ou a um nobre caloteiro, ou alguém de uma paróquia que tivesse ali um mau comportamento. Seja qual for o mau comportamento, poderia ser lançada assim uma cantiga satírica. E eu acho interessante a diferença entre a cantiga satírica de escárnio e a de maldizer. A cantiga satírica de escárnio tem uma crítica que ela é indireta. O que é isso? O trovador ele não cita o nome da pessoa, então ele faz ali nas entrelinhas. Já a cantiga satírica de maldizer, ela é direta, diz o nome da pessoa, diz o motivo, às vezes algumas palavras ou muitas palavras de baixo calão, muitos palavrões. Existem cantigas que elas são cheias ali de palavrões mesmo, desses palavrões como hoje na atualidade. A diferença é sutil, mas existem algumas cantigas de maldizer que não são tão sutis assim. Mas para entendermos também esse contexto da crítica, é preciso entender um pouco a história da época, pesquisar um pouco e entender um pouco também sobre o contexto em que elas foram criadas. Por exemplo, nós temos uma cantiga de escárnio que ela é muito comum em provas, que é do João Garcia de Guilhade, um trovador, que diz assim: ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca louvem o meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e veja como vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Galego-português. A escrita é o português arcaico. E algumas dessas escritas são muito mais arcaicas do que outras. Só quero lembrar que o gênero transmitido era a oralidade, não era a escrita. A oralidade, ela tem essa facilidade de variar a escrita e muito. Então, algumas são bem mais difíceis do que outras. Aqui ele critica a uma dama, que ele chama de feia. Essa pessoa se queixou, ou seja, ela não foi cortês diante da canção que ele lançou a ela. E aí ele diz: olha, mas de qualquer forma eu vou fazer uma canção para você. Mas nessa canção eu vou chamar de dona feia, velha e sandia. Sandia é louca. Essa é uma crítica indireta, porque ele não diz o nome da dama. Depois ele diz: dona feia, se Deus me perdoa, pois havedes a tão grande coração, que vos eu loe em esta razão, vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação, dona feia, velha e sandia. E ele faz aqui um tom jocoso de pedir perdão a Deus por causa desta canção, mas ele vai cantar dona feia, velha e sandia. E essa brincadeira em relação ao nome de Deus, aqui eu quero fazer inclusive uma observação. Quando eu falei sobre a cantiga de amor, eu disse que o ambiente era a corte e que havia sempre o nome de Deus, o ambiente do palácio, algo dessa natureza. Aqui também vai ter às vezes o nome de Deus, mas é no tom mais jocoso. E essa questão de referência a damas, ao palácio, sempre é como uma sátira, é diferente da cantiga de amor. Por isso que muitas vezes há confusão entre classificar a cantiga de amor e a cantiga de escárnio, ou até mesmo a de maldizer. Só que a de maldizer é muito mais forte. Na última estrofe ele diz: dona feia, nunca vos eu louei, em meu trobar pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Nas 3 estrofes ele faz questão de falar sobre essa questão do trobar, que é o trovar, o trovador, a cantiga trovadoresca, e ele vai mostrar como é que ele vai fazer a canção, sempre repetindo que ela é feia, que ela é velha e que ela é sandia, que ela é louca. Outra observação também tem a estrutura
das estrofes aqui de 1, 2, 3, 6 versos, né? Nós temos uma estrofe de 6 versos, bem maior, bem mais composta do que a cantiga de amigo, que geralmente as estrofes são mais curtas. Mas o contexto, o conteúdo é crítica, é sátira. Então nós temos aqui uma cantiga satírica de escárnio, que tem uma crítica indireta, ela é mais leve. É diferente da cantiga satírica de maldizer, ela é muito mais forte. Como eu falei, muitas cantigas de maldizer apresentam palavrões severos. Essa cantiga aqui eu acho interessante, até mesmo porque é preciso pesquisar para saber o contexto, que não somente a questão do galego e português atrapalha um pouquinho a compreensão, mas saber exatamente qual é o contexto que se deu. Aqui fala de um Rui queimado, que diz o seguinte: Rui queimado morreu com amor em seus cantares para Santa Maria, por uma dona que gran bem queria, e por se meter por mais trovador, porque lhe ela não quis o bem fazer, fezes eu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. O que nós temos? Primeiramente, ele faz menção a esse Rui queimado. Provavelmente essa palavra queimado é porque a cor dele fosse mais escura. E o Rui queimado, ele era um trovador. Da mesma época, ali convivia com outro trovador, que é o João Garcia de Guilhard, que eu falei agora há pouco, a cantiga de escárnio dele. E essa crítica que Pero Garcia Burgalês faz é ao trovador, a forma como havia aquele exagero do amor cortês. Inclusive, mais precisamente, nós temos aqui uma crítica ao amor cortês. Se vocês ainda não sabem o que é o amor cortês, quando eu falo na cantiga de amor, eu explico que o amor cortês nasceu da identificação com o mundo feudal, em que o poeta, o trovador, lançava as súplicas a uma mulher que ele jamais poderia ter, que ela era incrível, idealizada, e essa mulher ou ela era casada ou ela era nobre. E ele era um servo, um simples servo. Então ele nunca poderia estar ao alcance dela. Esse era o amor cortês. E essa crítica que nós temos aqui é esse amor cortês, que era aquele amor que endeusava aquela mulher amada, que era aquele trovador que morria de amores por ela, que iria acabar com a vida deles se essa mulher nem sequer olhasse para ele. Era coita de amor, sofrimento amoroso. E aqui ele vai usar um contexto bíblico, que é a ressurreição de Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, como um tom de piada, como um tom jocoso, para a ideia dos trovadores que viviam morrendo, mas depois ressuscitavam, que iriam fazer outras cantigas. Então é essa crítica que nós temos aqui na cantiga de maldizer. Nessa cantiga nós não vamos encontrar palavrões, eu não iria apresentar uma cantiga com palavrões aqui para vocês. Nós vamos encontrar o nome do trovador, uma crítica severa, inclusive, ao amor cortês. Na segunda estrofe diz o seguinte: Esto fez eu por uma sã senhor. Senhor é senhora, lembra? Senhor era uma referência tanto ao homem quanto à mulher. Então dizia que fez a uma senhora, que quer gran bem e mais vos endiria, porque cuida que faz em maestria, e nos cantares que fez a sabor de morrer e deis e da viver. Aqui essa ideia da maestria é que existe a cantiga de amor, que ela é de maestria ou de mestria ou não, e que ele fazia com muito zelo, com muita maestria. E depois ele termina dizendo: Esto faz eu que os pode fazer, mas outro homem perem não faria. E na terceira estrofe ele diz: E não há já de sa morte pavor, senão sa morte mais lá temeria, mas sabe bem pensar sabedoria, que viverá desde quando morto for. E fez em seu cantar morte prender, desis a viver, vedes que poder, que lhe Deus deu, mas quem o cuidaria. E aqui, novamente, aquela ideia que eu falei para vocês, que os trovadores diziam que ia morrer de amor, mas aqui diz que viverá desde quando morto for. Ou seja, é uma crítica aos cantares de amor. E na última ele diz: E se me Deus a mim desse poder, qual hoje eu pois morrer de viver, jamais eu morte nunca temeria. E aí é muito difícil entender todo aquele mundo galego-português. Mas vamos a uma característica das músicas
músicas contemporâneas. Podemos encontrar essa sátira na música contemporânea e muito, são muitas as músicas satíricas. Um exemplo de música que eu acho muito engraçada é a música do Latino sobre a Renata, que diz o seguinte: num golpe de olhar ganhou meu coração, mas eu não imaginava a decepção. Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei, e no night futebol amigos eu deixei. Foi irracional o que ela fez, mas vou deletar. Sua insensatez, Renata ingrata, trocou meu coração por uma ilusão. Renata ingrata, quem planta sacanagem, colhe solidão. Até para namorar, a bela foi atriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. A lua entristeceu, o céu mudou de cor, Renata foi embora e a deprê ficou. Foi irracional o que ela fez, mas vou deletar sua insensatez. Renata ingrata, trocou meu coração por uma ilusão. Muito engraçado, ele cita o nome Renata, se é verdade ou não fui pesquisar, mas é aqui uma música que mostra as características da cantiga trovadoresca, a cantiga satírica de mal dizer, porque é uma crítica direta. E nas próximas aulas nós vamos exercitar, é muito importante o exercício para aprender bem. Passa em prova quem responde a questões de prova e você vai responder juntamente comigo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, coloca o teu like. Não esquece, envia este vídeo a outras pessoas que precisam. Até a próxima!